Aqui é Hormolda Censurst. Como já devem saber, houve protestos recentes na China. Trago algumas atualizações sobre o assunto. Com o agravamento dos protestos na China, a polícia reprimiu brutalmente os manifestantes, que parecem não ter alcançado seus objetivos. Hoje, abordaremos esse protesto de maneira apropriada. Confira agora. Em 4 de agosto de 2025, houve um protesto sem precedentes na cidade de Jiangyu, província de Sichuan. Os manifestantes apoiaram as famílias das vítimas e criticaram as punições leves dadas aos culpados. Milhares de cidadãos se reuniram em frente à prefeitura, gritando: "Onde está a justiça? Protejam as crianças!" Mas logo depois, a repressão das forças de segurança foi além do que se podia imaginar. Os policiais usavam escudos e spray de pimenta de forma agressiva contra os manifestantes, atingindo-os indiscriminadamente e impedindo-os de abrir os olhos. Além disso, eles golpeavam impiedosamente com cacetetes, derrubando os manifestantes. Uma cena foi especialmente chocante. Os manifestantes foram transportados em caminhões de gado, não em ônibus policiais. As pessoas, com o rosto encostado nas grades de madeira, choravam e gritavam. Uma delas lamentava em prantos dentro do caminhão, perguntando o que havia feito de errado. Essa cena chocante foi gravada no local e rapidamente se espalhou pelas redes sociais, sendo vista por muitos cidadãos chineses. Como resultado, uma onda de comentários furiosos surgiu, levando inúmeros cidadãos que assistiram ao vídeo a irem às ruas, desencadeando protestos ainda maiores. Na China, para impedir a disseminação dos protestos, contas de redes sociais foram bloqueadas, palavras-chave censuradas e autoridades ficaram obcecadas em conter a propagação. Os protestos se estenderam até a noite. A prefeitura de Jiangyu e ruas adjacentes foram tomadas pela multidão. O número exato de pessoas não foi confirmado, mas pelos vídeos gravados no local, a multidão parecia chegar a milhares ou até dezenas de milhares. Aquela energia demonstrava indícios de ultrapassar uma mera raiva, transformando-se em oposição ao sistema em si. Os manifestantes clamavam por justiça para as famílias das vítimas, exigindo apuração e punições. Essa indignação se voltou contra o sistema. Manifestantes responderam à repressão policial na China empunhando citações de Mao Tse-tung, símbolo do Partido Comunista Chinês. A citação dizia para servir ao povo. Esse slogan era uma mensagem de resistência contra a polícia e o sistema. Mas o protesto não terminou aí. Ele atingiu um ponto de virada chocante. No começo, tudo começou com a raiva contra a violência escolar. Mas, à medida que a insatisfação com o governo autoritário de Xi Jinping e a repressão aos direitos humanos explodiu, começaram a surgir no local slogans políticos exigindo a queda de Xi Jinping, o fim do regime ditatorial e o retorno da democracia. O surpreendente foi que cidadãos comuns no centro da China continental fizeram essas declarações políticas. Cidadãos surgiram com faixas clamando por democracia e cartazes pedindo liberdade. Esses slogans são as vozes que o governo chinês mais teme. Talvez por isso. Com o aumento do número de manifestantes, a polícia de Jiangyu teve dificuldades em controlar a situação. Devido a isso, a polícia chinesa mobilizou em massa forças das cidades vizinhas para Jiangyu, concentrando esforços na repressão. Barricadas foram instaladas e estradas bloqueadas. A polícia de repressão cercou os manifestantes armada. Houve registro do uso de drones e imagens da polícia identificando e perseguindo líderes do protesto. Um caso de agressão a uma adolescente de 14 anos se transformou em um protesto contra o regime de Xi Jinping. Isso é um desafio inaceitável para o Partido Comunista Chinês. E um evento sério que pode originar fissuras políticas dentro da China. A China reprimiu rigorosamente, por muitos anos, a liberdade de imprensa, de expressão e de reunião. Em um país assim, milhares de pessoas estão indo às ruas ousadamente, clamando por democracia e exigindo mudança de governo. Contudo, o governo chinês não pretendia permitir que os protestos ganhassem repercussão nacional. A repressão policial em Dangilshi foi intensa para evitar que os protestos se alastrassem. Isso mudou drasticamente a situação. Centenas de forças de repressão em uniformes táticos pretos ocuparam os principais cruzamentos do centro. Eles avançaram empurrando os manifestantes com escudos e borrifaram gás lacrimogênio no ar para dificultar sua visão e causar confusão. Tropas dispararam tasers contra manifestantes para reprimi-los à força. O local parecia um campo de batalha. Quando os cidadãos tentaram filmar, a polícia confiscou seus celulares ou impediu as gravações à força. Cidadãos relatam que seus celulares caíram no chão e foram pisoteados por policiais. Testemunhas que estavam no local relataram que houve confrontos sangrentos. Um manifestante testemunhou uma pessoa sendo atingida na cabeça por um cacetete da polícia e levada embora sangrando. Na internet, a situação também começou a ser rapidamente bloqueada.
No Weibo, WeChat, Douyin e outras principais redes sociais, as palavras-chave relacionadas foram imediatamente censuradas e apagadas. E agora, não é mais possível nem mesmo pesquisar por esses termos. Vídeos, relatos e fotos dos protestos eram apagados rapidamente após serem postados, como uma transmissão ao vivo. Postagens sumiam rapidamente e quem as publicava tinha a conta suspensa ou restrita em instantes. A mídia chinesa manteve-se em total silêncio sobre o assunto. Nenhuma emissora pública, agência Xinhua ou jornal estatal publicou sequer uma linha sobre esse incidente. É como se tivessem feito parecer que tal coisa nunca existiu. Devido a esse bloqueio total de informações, parece que o protesto está sendo encerrado limitado apenas à região de Zhangjiu. É um lugar onde impediram totalmente a possibilidade dessa disseminação em âmbito nacional. O vídeo exibe as ruas de Zhangjiu depois que o protesto foi totalmente finalizado em 6 de agosto. Como se pode notar, as ruas estão calmas, como sempre. À primeira vista, parece uma cidade comum onde nada ocorreu. Todos os acessos à prefeitura de Zhangjiu possuem barricadas e postos de controle da polícia chinesa, bloqueando completamente os arredores até para os cidadãos comuns. Segundo relatos locais, as ruas continuam vazias e apenas as viaturas da polícia fazem rondas regulares. Dizem também que pessoas que postam mensagens ou compartilham fotos nas redes sociais daqui estão sendo presas. É provável que este protesto seja registrado como fracassado. A rápida censura das autoridades, a repressão rigorosa, o controle midiático e a opressão cidadã exemplificam como o governo chinês reprime e controla a opinião pública. No entanto, ninguém pode negar o fato de que a desconfiança e a raiva continuam se acumulando entre os cidadãos chineses. O protesto foi motivado por um vídeo de 22 de julho. Uma garota de 14 anos foi agredida por 3 adolescentes em um prédio abandonado na cidade de Zhangjiu, província de Sichuan, no sudoeste da China. Os agressores têm 13, 14 e 15 anos de idade. Os agressores tiraram as roupas da vítima e, revezando-se, continuaram com atos cruéis, como dar tapas no rosto dela e obrigá-la a se ajoelhar. Segundo relatos, a vítima sofreu bullying por um longo período. As autoridades optaram por internar os 3 jovens agressores em uma instituição correcional. O problema é que o nível da punição foi muito baixo, considerando a gravidade das agressões sofridas pela vítima. Ademais, os pais da vítima são de baixa renda e afirmaram que ela possui deficiência auditiva. Eles foram à prefeitura pedir uma punição mais severa. Nesse processo, a imagem dos pais da vítima ajoelhados e implorando viralizou, desencadeando protestos. Além disso, o mais chocante é que alguns meios de comunicação espalharam rumores de que os pais dos agressores ocupam altos cargos no Partido Comunista Chinês. Embora essa informação ainda não tenha sido confirmada, a divulgação dessas notícias fez com que os protestos se espalhassem ainda mais. Mais tarde, como esse boato se espalhou demais, a polícia de Zhangjiu informou que investigou os pais dos 3 envolvidos. 2 estão desempregados e 1 trabalha em uma loja local. Eles também informaram que 2 pessoas que espalharam essas informações falsas foram punidas administrativamente. No entanto, como o boato de que era filho de um alto funcionário do Partido Comunista se espalhou demais, os protestos acabaram se alastrando rapidamente e fugindo do controle. Muitos consideram esse protesto como algo bastante incomum. Claro, não é que nunca tenha havido protestos antes. Ocorreram protestos mais intensos que este durante a pandemia de Covid. O protesto é considerado incomum, pois, após muito tempo, ocorreu uma grande manifestação na China. E devido às circunstâncias, o protesto foi tão grande que reforços de outras regiões foram necessários. Além disso, é raro que os vídeos tenham se propagado tanto nas redes sociais. Por isso, há análises dizendo que o número de insatisfações dentro da China aumentou demais. Atualmente, a insatisfação dentro da China está nas alturas. A taxa de desemprego na China é de 5%. Mas entre os jovens de 16 a 24 anos, excluindo estudantes, é de cerca de 16,1%. Atualmente, a taxa de desemprego entre os jovens na Coreia do Sul está em torno de 7,5%. E mesmo assim, dizem que o desemprego juvenil é grave. Na China, o número de desempregados é cerca de 2 vezes maior do que na Coreia do Sul. Além disso, esse número de 16,1% pode ser ainda maior, já que pode ter sido ocultado ou manipulado pela China, conhecida por alterar estatísticas. A taxa de desemprego juvenil pode ter sido manipulada. Principalmente, as condições precárias de trabalho aumentam ainda mais a insatisfação dos chineses. Atualmente, muitas empresas chinesas exigem jornadas de trabalho de 12 a 16 horas por dia, com muitos lugares onde se trabalha 6 ou até 7 dias por semana. As péssimas condições de trabalho causam acidentes industriais contínuos. Porém, ainda assim, a desigualdade entre ricos e pobres persiste. Mesmo na China, estão buscando solucionar a desigualdade entre ricos e pobres, mas é uma tarefa praticamente impossível.
Mais de 600 milhões de chineses, representando mais da metade da população, vivem com menos de 10 mil won diariamente. Ademais, devido à ausência de uma rede de segurança social, as reclamações persistem na China, e esse descontentamento aparenta ter influenciado os protestos recentes. Um ditado diz: quando a mobilidade entre as classes fica estagnada, inevitavelmente ocorre uma revolução. Esses sinais parecem estar começando a aparecer na China. O que vocês acham sobre os protestos recentes na China? Deixem suas opiniões nos comentários. Encerro o vídeo por aqui. Obrigado.